Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Por aqui, as terças são assombradas e as sextas criminosas. Se você gosta desse tipo de vídeo ou dos casos criminais, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. De terça temos dobradinhas de relatos assombrados e de sextas temos dobradinhas de casos criminais. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Quero compartilhar com vocês as experiências sobrenaturais que vivenciei ao longo dos últimos anos. Devo admitir que escrever sobre tudo isso não tem sido nada fácil para mim. Tem sido uma grande batalha entre meus confusos sentimentos e sempre tive receio de falar abertamente sobre tudo o que aconteceu. Vocês devem estar se perguntando o porquê. Bom, serei breve em meu relato. Me chamo Antônio Constantino e toda a minha história gira em torno de meu próprio filho. Pois é difícil falar sobre alguém tão próximo e tão amado por mim, mas vamos continuar. Meu filho mais velho, Felipe, nunca tinha me dado qualquer trabalho, sempre foi um bom e quieto garoto, sempre na dele, muito respeitador e inteligente. Fomos chamados pouquíssimas vezes no colégio, aliás, as poucas vezes que fomos eram coisas pequenas e nada preocupante, mas as coisas não demorariam muito para mudar. Nossas vidas se transformaram em dias obscuros e tenebrosos. Tudo se iniciou no ano do seu aniversário de 15 anos. Não exatamente na data do aniversário dele, mas naquele ano específico. Como eu já acabei de relatar, Felipe foi sempre muito tranquilo. Uma de suas maiores paixões era o computador. Ele adorava aquela máquina. Perdia horas navegando na internet. E foi justamente num desses passeios virtuais que meu filho encontrou um grupo sinistro, com crenças e rituais maquiavélicos. Eu não sei exatamente se era um grupo de satanismo ou magia negra. Eu acredito que tenha encontrado esse grupo nessa tal de Deep Web. Eu até hoje não entendi como acessar essa coisa ou sei lá o que isso signifique. Bom, acontece que no ano em que ele completaria 15 anos, nosso filho assumiu que entraria de vez para esse grupo obscuro. A verdade é que ele não sabia dizer ou não queria nos dizer com o que exatamente esse grupo mexia. Minha esposa, minha mãe e meu sogro diziam que se tratava de magia negra, ciências ocultas, ocultismo, satanismo ou sei lá o que. Sou leigo nesse assunto. Eu sei que o comportamento de Philip mudou completamente. Ele parecia meio gótico, mas de uma forma muito negativa. Ele não parecia ele mesmo. Começou a exigir que comprássemos apenas roupas pretas, raspou a cabeça, pintou as unhas de preto e também comprou vários livros estranhos pela internet. Lembro que ele comprou um dicionário latim-português pela internet, que na época me custou quase R$ 300. Conversei seriamente com minha esposa e minha sogra, que sempre foi evangélica. Minha sogra disse que conversaria com o pastor da igreja, para que orassem pelo meu filho. Eu e a Valéria, minha esposa, somos mais céticos. Estudamos na mesma faculdade e sempre fomos abertos ao novo, e combinamos que criaríamos nossos filhos sem preconceitos. Assumimos para nós mesmos que Philip estava somente passando por uma fase e que tudo isso logo acabaria. Todavia, meus amigos, estávamos terrivelmente enganados. Nosso filho entrou de cabeça nesse negócio. Começaram a aparecer algumas pessoas estranhas em nossa casa, dizendo serem amigos dele. Nós imediatamente proibimos essas visitas, mas não foi suficiente. Philip ia para o colégio, mas não entrava. Sabe Deus para onde esse garoto ia. O que sabemos é que ele ficou super agressivo. Falava muitas palavras de baixo calão e de vez em quando gritava umas frases que não entendíamos nada. Com certeza era outro idioma, latim eu suponho. As coisas começaram a fugir do controle. Philip deixava o quarto fechado, sempre com as luzes apagadas e com as velas acesas. Sua mãe começou a ficar com medo dele. Eu já estava perdendo a paciência e a vontade era de dar-lhe uma boa surra. Eu chamei meu filho para conversar com toda a calma que eu tinha. Sentei com ele e expliquei que ele poderia seguir qualquer religião e fé que ele quisesse, mas ele não poderia permitir que nenhuma religião ou crença o conduzisse para a intolerância, raiva e desinteresse pelos estudos. Philip apenas me observava com um ar de desdém e deboche, totalmente indiferente comigo. Quando eu terminei de falar, ele parou de me olhar, apenas fixou os olhos no chão e soltou uma frase absolutamente fora de contexto. Todo sacrifício
terá sua recompensa. Ele disse isso e sorriu, e calmamente se levantou e saiu. Deus vai me perdoar, mas tive vontade de dar uma surra bem dada naquele moleque. Os meses se arrastaram e nós tentávamos manter tudo no mais completo sigilo. Não íamos mais à casa de familiares e amigos, estávamos cercados por uma nuvem negra, até que chegou o mês de agosto do ano seguinte. Coincidência ou não, algumas pessoas dizem que agosto é o mês do Senhor das Trevas. O que aconteceu a seguir foi um marco para toda a nossa família. Em nossa família tem evangélicos, espíritas, ubandistas e católicos, mas o que todos diziam e concordavam era que Felipe entregou sua alma para algo de outra dimensão. Algo ou alguma coisa potencialmente diabólica. Era mais ou menos 6 horas da manhã quando o nosso telefone tocou. Era uma colega de Felipe, aos prantos. Ela gaguejava, gritava, chorava, pedia socorro, tudo ao mesmo tempo. Disse que tinha chamado a polícia e que deveríamos também ir para lá. Anotamos o endereço e fomos rapidamente. Quando chegamos na casa da garota, que depois descobrimos se chamar Patrícia e que ela era a namorada de Felipe, a polícia começou logo a fazer um interrogatório sem fim. Não entendemos nada, não sabíamos de nada. Felipe tinha saído na noite anterior e avisou que dormiria na casa de uns amigos. Era mais ou menos 9 horas da noite quando ele ligou dizendo que estava tudo bem e que dormiria por lá. Nós nem sabíamos que ele estava namorando. O fato é que sua namorada acionou a polícia e quando eles chegaram na casa de Patrícia, o corpo de Felipe estava no chão do quarto, todo ensanguentado. Haviam 6 velas acesas, ele estava despido, havia um corte reto e superficial que começava na axila e descia até a cintura. Seu cabelo também estava cortado e tinha cabelo nas orelhas, na boca e no nariz. No estômago havia um buraco enorme, onde foi cravado um crucifixo de ponta cabeça. A autópsia depois revelou que foi feita uma abertura de mais ou menos 6 centímetros acima do umbigo com uma lâmina cirúrgica, e logo em seguida o crucifixo foi enterrado ali, com muita violência. Em um papel de rascunho amassado havia uma frase em latim que dizia: "Todo sacrifício terá sua recompensa". Esse acontecimento acabou com a nossa família. Embora negássemos dar entrevistas, nós nos tornamos protagonistas de todos os jornais locais. Só falavam nisso. Diziam que nosso filho tinha se sacrificado pelo satanismo ou que teve sua alma entregue às trevas, e muitas outras coisas horríveis. Minha esposa entrou em uma depressão profunda. Eu fiquei segurando as pontas em casa e no trabalho. Eu não conseguia expressar o que realmente sentia. A dor, a angústia e a tristeza me consumiam dia a dia. Entretanto, eu não poderia desmoronar, pois eu era o porto seguro de minha esposa. Além de cuidar de nossa filha menor, eu tinha a obrigação de superar e seguir em frente, por mim e por nós. Eu pensava em meu filho todos os dias. Encontrei diversos rascunhos escritos por ele, e nada fazia sentido. O quanto mais eu lia, menos eu entendia. Foi aí que eu comecei a achar que eu estava enlouquecendo. Algumas noites antes de dormir, eu percebi a claridade vindo do quarto de Philip. Eu pensava ter visto velas acesas. Por diversas vezes eu ouvi a voz dele vindo de seu quarto. Ele estava proferindo sermões em um idioma não conhecido. Eu então levantava e corria para o quarto de Philip. Não tinha ninguém, apenas a serena escuridão. Eu não poderia de maneira alguma contar isso para minha esposa. Eu apenas assumi para mim mesmo que aquilo tudo que eu estava guardando, bem como o sofrimento pela perda de nosso filho, estava me sufocando. Dia após dia, a presença de Philip era mais forte dentro daquela casa. Eu sentia um mix de felicidade e tristeza. Felicidade porque eu pensei que ele poderia estar perto de nós. Tristeza porque meu ceticismo me fazia acreditar que não havia presença nenhuma. Apenas meus devaneios. Foi quando algo ainda mais terrível aconteceu. Em uma quinta-feira, por volta das 7 horas da noite, eu cheguei do trabalho muito cansado. Tomei banho, jantei e deitei no sofá para assistir à programação noturna. Não demorou muito para que eu adormecesse. Era um sono profundo, carregado. Parecia que eu havia dormido 3 dias seguidos, quando de repente eu acordei, muito assustado, ouvindo meu filho me chamar. Ele me chamava de longe, como se gritasse para me acordar. Quando abri os olhos ao lado da TV,
No estreito espaço escuro entre a estante e a porta, eu juro por Deus e por tudo que é mais sagrado que eu vi meu filho. Não era bem ele, era um vulto, um esboço na escuridão, mas era ele. Eu queria muito acreditar que era ele. Eu sofro demais quando tenho que admitir que possivelmente aquela coisa não era mais meu filho. Os poucos segundos que demorei observando aquilo, percebi que era como se a escuridão tivesse tomado uma forma, mas tinha um aspecto sombrio, frio e sem expressão, apático e assustador. Eu cocei os olhos levemente e fui de encontro com ele, mas não tinha nada, apenas o ar fresco do vento que entrava pela janela. Eu contei a todos os meus familiares e disse a eles que precisavam orar pelo Philip. Eu não tinha o hábito de rezar e orar, nem sequer saberia como fazer isso, então pedi para que eles me ajudassem. Exatamente 6 dias depois, estava eu tranquilamente tomando meu banho, a porta estava aberta e as luzes do corredor estavam apagadas. O som da água caindo se misturou com a voz de Philip no fim do corredor. Eu senti que ele estava implorando por ajuda. Eu nem desliguei o chuveiro. Corri para o corredor escuro. Estava muito frio, ventava calmamente e não tinha nada ali, somente o eco de minha voz. Fui dormir convencido de que a alma do meu filho estava sendo escravizada. Na manhã seguinte, eu contei aos meus familiares o que eu andava escutando à noite. Todos disseram que eu estava ficando louco, e esse episódio foi a gota d'água para o meu casamento. Eu e a Valéria nos divorciamos alguns meses depois, e eu hoje moro em um apartamento alugado. Todos os dias eu peço a Deus que liberte a alma do meu filho, para que ele possa descansar em paz. Eu sinto a presença dele, sinto que ele está acorrentado. Embora as pessoas não acreditem em mim, me chamem de louco e paranoico, eu sei o que eu vi e senti. Eu vou orar pelo Philip até meus últimos dias de vida. Eu acredito que o amor de um pai é o suficiente para libertar a alma de um filho. Obrigado por ler meu relato e, se puder, ore pelo meu filho. Pessoal, esse relato, vocês acreditam que realmente mexeu comigo? Porque a gente vê o desespero do pai e as pessoas não acreditando nele, ninguém dando apoio para ele. Ele, no momento do acontecimento, foi a pessoa que deu mais apoio para a família e quando ele mais precisou, ele foi tratado como louco. Enfim, é um caso muito triste. Bom, pessoal, se você tiver um relato, me manda também que eu trago aqui no canal. No box de informações tem playlist dos relatos e playlist dos casos criminais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.